Primeiramente, boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer muito grande a gente estar aqui, né? Nosso primeiro simpósio de medicina aeroportuária da MEDMais. Até mesmo assim, né? Dei uma pesquisada. No Brasil, a gente nunca teve também um simpósio de medicina aeroportuária. Então, assim, é bem legal esse projeto. É a primeira edição de várias que vai vir aí, né? Eu me chamo Luana Pantoja, sou supervisora aqui na MEDMais, né? Estou aqui à frente desse projeto, um projeto que nasceu lá em Recife. Então, os Uhum. créditos aí tá com o pessoal de Recife, que eles começaram, eles já têm um projeto muito lindo que já ocorre lá. E esse projeto, então, nasceu de lá, da equipe de Recife. Parabéns a todo mundo envolvido aí. E a gente conseguiu fazer isso de uma forma um pouquinho maior, um pouquinho de um alcance maior, né? Para todos os nossos Med Members aí, e também para o pessoal de fora que não conhece o que é uma medicina aeroportuária. Então, esse simpósio ele foi pensado para iniciar a gente, né, nesse mundo aí da medicina aeroportuária, para a gente ser visto também no mercado da medicina, que é pouco falado, e a gente tem uma atuação muito grande aí pelo Brasil, né? Então é uma honra ter todo mundo aqui. Vou começar agradecendo aí os palestrantes dessa noite, doutora Tatiana Guedes e doutor Edgar, que aceitaram aí compartilhar seu conhecimento conosco. Então a gente está muito feliz. Alguns outros médicos também entraram em contato conosco para participar também, mas a gente já tinha fechado a nossa grade, mas a gente vai ter outros encontros. Esse aqui é só o primeiro. Então, queria muito agradecer vocês, doutora Tatiana, doutora Edgar, por ter aceitado participar desse projeto aí conosco. Vou pedir para todo mundo deixar aí microfone desligado, tá bom? Manda aí no chat, todo mundo aí comentando do chat, da onde vocês são, se são da Med Mais, se não são. Quero interação aí no nosso chat, mas o microfone vamos deixar fechado por enquanto, tá bom? Um beijo para todo mundo aí que está aqui nos assistindo. O pessoal aqui do DP está aqui ainda conosco aqui no nosso prédio. Um beijão para vocês. Pessoal aí de Curitiba, Diego, todo mundo, tá bom? Então, sem mais delongas aí, vou iniciar aqui a primeira palestra de hoje. É a doutora Tatiana Duarte Ferreira Guedes. Ela é formada em medicina pela Faculdade de Minas Gerais. Ela é graduada em fisioterapia, especialização em ortopedia e traumatologia e vários outros títulos. Atua com a gente aí no aeroporto de Confins, Minas Gerais, e vai trazer um assunto muito interessante aí para gente, que é sobre o novo protocolo de crise Protocolo. convulsiva. E aí a palavra é É. com você, doutora. Então, né, já falou quem que eu sou, né? Eu ofereci para fazer porque a gente tem visto muita coisa, né? E parece que é uma temporada que acontece nos aeroportos, né? Pelo menos no nosso lá. Tem a temporada dos surtos, tem a temporada dos PCR, tem a temporada agora das crises convulsivas, né? E, inclusive, crianças, adultos, não faz tanta diferença. Então, eu sabia que o protocolo ia mudar recentemente, esse protocolo é de 2021, né? Ou seja, recentíssimo, né? Eu não sei nem se o pessoal conseguiu os artigos, né? Mas aí, logo no segundo slide, né, tá o terceiro slide é que eu peguei os artigos mais comuns. Existe uma liga internacional, né, que é para estudo de epilepsia, né? E no site da liga, que chama ILAE, eles têm um vasto acompanhamento de guias, né, de orientações para pacientes, o que fazer, né, mudou poucas coisas, principalmente nomenclatura, né, e uma coisa que, resumindo bem, né, de convulsão, crise convulsiva, é o seguinte, quanto mais a gente sabe, né, menos a gente faz.
E eu já falo o seguinte, ó, gente, estressa porque dá tempo, calma, né? Porque o paciente, muitas vezes é o seguinte, já liga para a gente, chama no rádio, falando assim, olha, o avião falta 5 minutos para... Né? A gente tem que, então... Doutora, eu acho que a sua conexão está Era óbvio. falhando. Só um pouquinho. A gente não conseguiu te entender. Ela está falhando. Só um momentinho, deixa eu ver se a doutora caiu. Tá valendo agora? Agora voltou. Voltou, né? Sim, qualquer coisa eu troco aqui de novo. Então, a gente tem que ter, na hora que você vai atender, né, certas coisas, a gente tem que respirar fundo e manter a calma. E não só manter a calma nossa, mas manter a calma da equipe, porque ainda mais crise convulsiva é um quadro feio de se ver. Aquela pessoa se contorcendo, né, se debatendo, babando, às vezes faz xixi, faz cocô nas calças, né, evacua, né? Então é um quadro realmente feio, né? O slide está aparecendo? Para mim está aparecendo. Sim. Tá, sim, né? Também. Então, o que que acontece? Né? Eu gosto de falar primeiro que, antigamente a gente falava que crise convulsiva, esse protocolo, uma coisa das que mudou foi justamente nomenclatura. Então, ele falava só crise convulsiva e já tratava como tônico-clônica, né, a mais feia. Mas tem que lembrar que tem as crises de ausência, né, e Doutora, seu áudio está falhando ela de só treme, mas novo. isso... Ai, então, porque as fasciculações, né, não são crises convulsivas, né, e é muito comum acontecer fasciculação, né, mesmo numa síncope, né, a pessoa desmaia e dá uns tremores, né, aí o pessoal fala, sai crise convulsiva, assim, não, no final das contas, né, resumindo a definição, o que é crise convulsiva não é pelo que você vê na crise, é pelo que acontece após a crise, né, que é o pós-ictal. Se a pessoa acordou 100% conversando legal, isso foi só uma síncope, ela só desmaiou. Né? Uma baixa de fluxo cerebral levou ela, forçou ela a ir ao solo. Né? Se está lá com aqueles espasmos, aquela criança com espasmos, se sacode, ela acorda, ela está só um sonho, é uma fase do sono da criança, leva ela a ter esses espasmos. Né? Se teve a crise convulsiva e entrou em pós-ictal, ou seja, não reconhece, não sabe onde está confuso, esse teve uma crise convulsiva. Então, na verdade, no final das contas, fica como crise convulsiva a pessoa que entra em pós-ictal. Né? Ou se ela mantém uma crise convulsiva mais extensa. Tá? Então, eles começam fazendo uma classificação. A gente tem por tempo de duração de crise. Nós temos, hoje eles classificam como provocada ou sintomática, e deu uma separada no infantil, porque entrou a questão do neonato, né, que tem uma leve particularidade, né, questão do que fazer com o neném, entendeu? Porque, diferente dos outros, ele tem uma leve conduta diferente. Então, eu vou começar classificando ela, né, com uma crise provocada. Né? O que é a crise provocada? É uma crise que é provocada por um problema sistêmico, que pode ser febre, pode ser hipoglicemia, pode ser infecção, sepsis, não necessariamente choque sepsis, não necessariamente, principalmente não necessariamente problemas neurológicos, né, meningite, outros problemas de infecção neurológicos, distúrbios heterolíticos e aquele paciente que esqueceu de tomar a medicação. Esse de esquecer de tomar a medicação é o que vem acontecendo muito no período de Covid, no período de pandemia. Né? Eu tenho até um artigo que eu localizei, né, que fala justamente isso, porque o pessoal ficou sem sair, não conseguiu ir nos médicos, não conseguiu trocar
a receita, né? E agora que voltaram a viajar, né? Precisa ver que bonito, né? Não tomar, porque não tem. O pior, às vezes, é o que tem, né? E fala assim, não, eu vou beber, então eu não vou tomar a medicação. Né? Não faz sentido, né? Por que a gente tem que entender? Por que a provocada? Porque a gente vai tratar a provocada, é tratar a causa. O que levou, o que foi que provocou aquela crise convulsiva. Então, se é febre, eu vou fazer um antitérmico. Né? Se eu estou com um quadro de infecção, né? Se tiver como, não para a gente, né? Mas esse paciente vai ter que iniciar um antibiótico. Então, ou seja, esse paciente que necessita ser suspeitor de um quadro infeccioso, você tem que levar, entendeu? E colocar na ambulância e realmente levar. Mesmo que ele tiver em pós-ictal, já acordou, não sei o que, você vai levar. Mas o que a gente pega muito é o terceiro item aqui, de tratar a causa, repor íons e glicose. Nada mais do que um ringue, um soro e a glicose, né? Porque muitas pessoas que têm hipoglicemia pode ter só uma síncope, né, com alguns espasmos, ou pode realmente evoluir para uma crise convulsiva. Uma coisa que eu acho muito importante a gente falar, né, é o que não fazer nas crises. Né? Nesse caso, a gente não vai medicar a crise, nós vamos tratar a causa. Né? E assim a gente vai evitar uma hipóxia, uma hipoxemia, que vai evitar uma sequela de epilepsia. Né? Uma sequela e até mesmo uma epilepsia, né? Que a pessoa que tem crise convulsiva não necessariamente vai se tornar um epilético. Então, para evitar isso se tornar um epilético, é que a gente tem que. Eita! É o que a gente vai ter que importar. Então, o que é a crise? A gente mudando aqui, a crise sintomática. A crise sintomática, ela já é causada tratamento inicial, é aqui que vale aquele ponto importante, aqui é que vale a presença do médico, a razão de ser, o nosso ganha-pão, tratar a crise sintomática, porque se eu tratar ela de uma forma correta, se eu suspeitar que ela de uma forma, né, é aqui que eu vou evitar o paciente de virar um epilético, entendeu? Então, o que a gente mais vai ter? Normalmente é o TCE. Há uma queda da própria altura, o paciente utilizado, então é bonito, ele sofre com uma queda da própria altura, sem defesa nenhuma, né? Senta a cabeça no chão e faz um TCE dentro do aeroporto, e nesse ano nós já tivemos alguns problemas assim no nosso aeroporto lá em Confins, né? O paciente utilizado simplesmente caiu sem defesa nenhuma, TCE, tubo e transferência, né? O tumor, apesar de ser um problema crônico, né, ele entra como agudo, né, e a metástase do tumor, porque a crise convulsiva que ele desencadeia é a primeira, normalmente, né, ou ele entra só naquele quadro, né? A sequela que vai ter é a sequela do tumor, e não um paciente que vai se tornar epilético por causa da crise convulsiva, é o problema do tumor. O AVC, que a gente esqueceu de investigar, esse paciente perde o tempo de tratamento do AVC de forma adequada, e as neuroinfecções, né? Porque também uma suspeita, né, mal feita também leva a gente a descartar o que a gente faz muito na crise convulsiva sintomática? É investigar mais, né? E medicar, talvez, entendeu? Né? Porque a remota, né, é o tipo de crise sintomática remota, né? Que antes eles falavam a crônica, agora eles falam aguda e remota, tá? Então, esse são os novos nomes que nós temos para a crise adulta, tá? Né? Ocorre após 7 dias. A pessoa sofreu uma queda hoje, então vem sangrando lentamente, e daqui 7 dias ela teve uma crise convulsiva. Né? Essa é uma crise aguda, né? Remol, antes. Então, se eu peguei um paciente que teve lá a minha crise convulsiva, né, provocada, né? Vai que ele tem, por exemplo, uma insuficiência renal, esse paciente chocou, esse paciente precisou de nora, de dopa, né? Então voltou de uma PCR, né? Mesmo que tenha sido agudo o quadro dele, né? Então aquelas hipoglicemia que às vezes tem umas que são difíceis de reverter, principalmente quando o paciente faz umas dietas bem loucas, né? Entendeu? Então esse paciente fez uma hipoxemia, fez uma hipóxia cerebral, hipoxemia. Aqui entra a sequela da crise provocada, né?
tá? Aqui entra o AVC, a neurocirurgia, né? O paciente, não, vai que ele já teve o tumor, operou, né? E ficou aquela cicatriz, né? É uma crise remota, né? E o TCE, propriamente dito, que muitas vezes ele pode convulsionar no primeiro dia, passar uma semana super bem, enquanto vai sangrando lentamente, né? E daí uma semana depois ele convulsiona de novo. Então, o que é importante a gente saber isso? Mas, putz, eu tenho que saber tudo isso, cara. Eu vou ter que mudar esses nomes todos. Assim, não, né? A intenção aqui é lembrar, né, que a crise convulsiva, né, ela é igual a fritar os neurônios, vamos dizer assim. Os neurônios estão super ativos, né, a ponto do cérebro não conseguir identificar aqueles estímulos em excesso, né, ou fazer uma crise tônico-clônica, ou fazer uma crise de ausência, ou até mesmo um surto. Às vezes você está pegando um surto, né, e o paciente está tendo uma crise convulsiva. Hoje, inclusive, existe a crise psiquiátrica considerada crise convulsiva, né, é aceito, tá? No protocolo novo é aceito. Tá? Mas é difícil assim conseguir pegar isso, né? Só que quando a paciente surta e ele vai entrar então no pós-ictal depois. Na hora que você vê que aquele cara está surtado, passou, né? E a pouco ele está, não sei onde que eu estou, você pode estar sendo uma crise convulsiva, né? Que levou até o paciente a um quadro de hipóxia cerebral e levou a um desarranjo, principalmente quando acontece no lobo frontal, né? Ela é danada para dar alterações cognitivas, alterações de agressividade, né? E junta isso com a altitude do avião, né? Que já é uma saturação mais baixa, a pessoa já, né, já tem um problema, né? Já tem aquele, já tomou, não tomou remédio, fez uma hipoglicemia, a hora que sobe, muitas vezes ele pode só dar a surtada, né? Então, a hora que você corrige o problema de base, o surto passa, entendeu? É estranho, mas existe, né? É citado nos artigos. Então, eu tenho que saber porque o que é que eu vou tratar, porque existem aqueles pacientes que eu sou obrigada a tratar para essa crise convulsiva, o cara pode virar epilepsia. O que vira epilepsia? O que a gente considera que é uma epilepsia, então? O cara que fala para você que é epilético. Se ele tiver duas crises em intervalo superior a 24 horas, tempo menor do que 24 horas, ainda é da crise provocada, né? O diagnóstico prévio de um paciente portador de uma síndrome, né? Então, o paciente, não, doutor, ele já é epilético, né? Não, ele tem uma síndrome, né, de deficiência de vitamina B12, né? Eu já vi pacientes com deficiência de vitamina B12, né? Não, ele já tem um quadro de neurocisticercose, né? Pô, esse cara é epilético, né? E aquela crise provocada com possibilidade de recorrência maior do que 50%. Aí vem essa tabela aí, ó. O que é essa possibilidade de recorrência? A possibilidade de recorrência ocorre principalmente no AVC, no TCE, na neurocirurgia, e eu não coloquei aqui porque eu estou falando de adultos, mas o neonato entraria aqui, tá? Porque o neonato, né, até 28 dias, ele começou com a alteração neurológica, ele vai ter uma recorrência de 70% nos primeiros 28 dias, podendo durar até 2 anos. Então, eu coloquei em branco o que a gente não tem que preocupar, tá? Sintomática aguda. 33% dos pacientes, ou seja, um terço dos pacientes que a gente atender, sintomática aguda, não vai virar epilético, tá? Agora, se eu tiver um AVC, né, e o paciente teve uma aguda há 1 ano atrás, e hoje, né, 2 anos depois, 3 anos depois, esse paciente vem a ter outra, esse cara, a partir de agora, ele se torna epilético. 2/3 dos pacientes, né, que nessa situação são considerados epiléticos. O TCE. O TCE, se ele for bem tratado, tudo certinho, bonitinho, só 15% dos casos, né, da sintomática aguda, ou seja, o cara que caiu lá na sua frente, lá no seu aeroporto, teve um TCE ali na hora, né, só 15% desses que vão virar epiléticos. Ou seja, é muito pouco. Você não tem que preocupar tanto, tem que preocupar, não pode descartar. Mas após 1 ano, se ele voltou a ter uma crise convulsiva e não teve nenhum outro problema de saúde, ele é considerado já epilético, 50% deles, né? E o paciente que fez uma neurocirurgia, né? Não, hoje ele teve uma sintomática aguda. Não, tudo bem, 17% dos pacientes pode ter uma sintomática aguda, mas então ele não é ainda epilético, ele pode ter uma crise convulsiva, uma crise de escape, né? Só 17%. Agora, se ele veio a ter outra crise convulsiva maior do que 24 horas, né?
65% desses que fizeram a cirurgia e acima de 24 horas teve outra a crise convulsiva, eles já são considerados epiléticos. Então, isso aqui mostra a importância da gente tratar bem e fazer uma boa história, né, desse paciente, desde dentro da aeronave. Eu gosto muito quando as comissárias de bordo, os comissários de bordo, olha, aconteceu dele ficar desacordado, hora que durou 2 minutos, ele acordou, ficou confuso, não reconhecia onde estava, eu percebi que a boca dele ficou azul, né? Eu percebi que ele tremia um pouquinho, mas não ficou tremendo tanto, né? E ele não reconheceu a gente deu uma bala, que o protocolo deles é dar uma bala e não um salgado, tá? Para ele chupar, e ele foi acordando, acordando, e agora ele está bem melhor. Tá? Ah, não, né? Então, isso eu estou falando porque esse relato assim eu já tive. Então a gente fala assim, puta merda, tem um médico dentro da aeronave, né? Um estudante de medicina, né? Um enfermeiro, um técnico, né? Ou mesmo comissário de bordo. Cara, né, ficar batendo boca se é, se não é, se você olha, não interessa, me passa o que você viu. Ah, eu vi isso, eu vi isso, eu vi isso, eu vi isso. Beleza, você conseguiu fazer alguma coisa? Ah, não consegui fazer não, né? Ah, não, eu fiz um diazepam, eu fiz um não sei o quê, né? Você anotou o horário para mim que você fez esse negócio? Alguém anotou? Ah, não, anotamos sim, né? Conseguiu medir algum dado vital depois? Você, não, beleza. Alguma informação que ele te passar já vai classificar se é uma crise, já vai te ajudar se é uma crise provocada, uma crise sintomática, né? E até ser remota. Ah, não, depois um acompanhante dele aqui, que estava no banheiro, voltou, ele falou para mim que ele tinha epilepsia e que não tomou os remédios porque ia viajar e beber. Né? Mas é verdade. Né? Então a gente falou assim, olha, a crise convulsiva, né, ela tem essa classificação, essa aqui é o que eu acho assim, o mais prático, o que eu vou ver e o que eu vou tratar e o que eu vou fazer. Então, a gente mede ela por tempo. Então, a primeira coisa que o médico tem que ter é um relógio com ponteiros de segundos e minutos, tá? Melhor do que, às vezes, um digital, apesar de que hoje, né, um digital tem o timer, uma coisa assim. Porque essa crise é a que muitas vezes não chega para a gente, tá? É aquela que dura até 5 minutos, entendeu? Ou se aconteceu, né? Às vezes acontece muito de criança, né? Tá ali na porta do aeroporto, e já chega lá para você, eles tocam aquele botãozinho da campainha para te chamar, né? Fala assim, olha, toma que o filho é seu. Quase assim, toma, o filho é seu, né? Tá aí convulsionando, né? Fala, puta merda, aí a equipe estressa, aí aquele troço, e a mãe e a criança, mas vai morrer, e vai morrer. Fala, gente, parou, vamos organizar. Qualquer estudo que a gente faz, um ATLS, um ACLS, um PH-ATLS, tudo nosso, né? A gente tem que ter uma voz de comando. Alguém tem que ter a voz de comando. E nesse momento, a voz de comando é a voz do médico. Você olha, né? Fulano, né? Você, eu já gosto da pessoa, você faz o seguinte, monitora a criança, você e coloca o oxigênio, porque o monitor nosso lá é bem próximo do oxigênio, então quem monitora já coloca o oxigênio. Você, pode ser até o condutor. Gente, condutor ajuda, tá? Eu falo assim, por favor, leve os pais lá para fora e tente pegar uma história ampla para mim. Falei assim, o que é uma história ampla? Ah, não, faz perguntas se tem alergia, se usa medicamento, faça favor, né? Qualquer coisa eu vou lá depois, se ela já tem algum problema de saúde, vai lá, vai né, uma pessoa poder conversar com eles. Porque aí ele pode, o condutor ajuda a gente a pegar até uma medicação, enquanto a gente está pressionando aquele troço ali, estabilizando, posicionando a criança, posicionando o adulto, tá? O condutor ajuda a gente a pegar um acesso, a localizar um equipo decente, tudo que a gente, né? Ele sabe, né? Aí, enquanto isso, olha só, eu tenho uma enfermeira monitorizando, eu estou gerenciando a cena, já peguei a criança, ou então um adulto, aí nós vamos começar a fazer um ABC. Assim, vamos colocar um Guedel. Gente, o Guedel, né, você pode até passar, mas lembra que o Guedel tem uma técnica de passar, tanto para adulto, tanto para criança, uma técnica específica. Se o cara está com trismo, com os dentes fechados, convulsionando, você não vai conseguir passar o Guedel de forma adequada. Tá? Se esse paciente durou 5 minutos a crise convulsiva, né? E a hora que ele começa a acordar, o que você vai fazer? O que ele vai fazer? Ele vai fazer um reflexo de vômito. Então, aquele paciente que ainda não consegue se defender virar para o lado e vomitar, ele vai acabar aspirando. Então, não é recomendável o Guedel se a crise está cessando em 5 minutos.
Tá? Ah, vamos segurar a língua. Se você não conseguiu passar um Guedel, você vai segurar a língua, né? Se tiver faltando o dente na boca, você consegue até passar um Guedel, mas vai segurar a língua, não. Ah, então vou fazer o diazepam, já pode estar aqui, posso... Não, não, aguenta as pontas, porque essa crise tem que resolver em 5 minutos. Olha só, eu já estou com uma pessoa monitorizando, eu estou com uma pessoa conversando com a família, colocando um oxigênio, aí a gente já está uma pessoa virando o paciente, porque às vezes uma criança é fácil, a criança você vira de bruços na sua mão, tá? Evita colocar ela de lado, porque a crise convulsiva, como ela tem um tecido conjuntivo mais frouxo, o ombro desloca. E muitas vezes ele não desloca para frente, ele desloca para dentro da escápula, o que é dificílimo de recolocar, tá? Então é melhor você virar a criança em decúbito. Ah, mas então o que eu faço? Então, vamos fazer nada? Não, nós estamos fazendo. Nós estamos monitorizando, nós estamos providenciando acesso, nós estamos montando o soro, nós estamos fazendo tudo, né? Aí o que eu posso fazer, então, para melhorar a letra A, a respiração do meu paciente, desobstruir minha via aérea? É o jaw thrust, é colocar o dedo por trás, né, da mandíbula e empurrar ela para frente. Eu posso aspirar, o cara tá secretivo, tá ali babando, né? Aspirar, gente, claro, por que não? Então, olha só, uma pessoa tá ali posicionando, me ajudando a posicionar o paciente, uma pode aspirar, né? A gente virar o paciente, olha, deixa eu já baixar no tórax aqui, já olhar, ele tá ventilando, ele tá oxigenando, ele tem uma saturação, ele tá cianótico, né? Aquela máscarazinha, o catéter nasal não tá sendo suficiente, né? Então eu vou trocar para uma máscara, né? Vamos fornecer um oxigênio com maior, uma fonte de oxigênio, né, que forneça mais oxigênio para ele. Tá? O catéter nasal ele tem uma limitação de até 3 litros. Vamos passar para a máscara bolsa, né? Vamos passar para eu não gosto de falar o ambu, mas passar para algum outro método que me forneça mais oxigênio. Enquanto isso, olha, né, não monitorizou? Vamos fazer os dados vitais, tá? Dados vitais, frequência cardíaca, dá para fazer uma frequência respiratória? Nem tanto, cara, se estiver convulsionando ainda, né? Vamos medir a frequência cardíaca, frequência respiratória, medir a temperatura. Não estou suspeitando que pode ser febril, né? Vamos fazer uma hipoglicemia, vamos fazer a dosagem de glicemia, porque essa dá para fazer, né? Em qualquer pontinho de dedo você fura e sai uma gotinha de sangue, né? Pô, qual o acesso venoso periférico? Pode, deve, porque se essa crise cessar em 5 minutos, né, você vai conseguir pegar o acesso periférico, né? Se a crise não cessar em 5 minutos, esse acesso periférico, né, vai servir para você mais para frente. Olha, o paciente acordou, mas por que eu não vou sedar? Por que eu não vou fazer o diazepam? Por causa disso aqui, ó. Se o paciente está sedado, né, eu não consigo definir se ele está tendo um AVC, entendeu? Eu não consigo definir se ele acordou, né? O pós-comercial normalmente dura até 1 hora. Se esse pós-comercial está muito lento, está errado, tá tão errado quanto ele ter uma crise convulsiva prolongada, tá? Então eu preciso desse paciente mais acordado. Então se a crise convulsiva cessar com 5 minutos, você não vai fazer nada de medicação, a menos que o paciente se seja para tratar o que provocou aquela crise. É febre, é infecção, né? Então posso correr soro, posso glicosado, posso correr ringue. O cara chegou e falou assim, olha, eu viajei. Olha, essa semana nós estamos na semana de Porto Seguro, hein, gente? Eu viajei para Porto Seguro, cheguei lá, comi aqueles frutos do mar, aqueles troços, tô com uma diarreia, criança então com diarreia, faz distúrbio de eletrolítico, joga um ringer nela, né? Mas eu não tenho exame de sangue. Não, você não vai ter, você tem que fazer alguma coisa, porque você vai fazer. Aí sim, você não vai fazer nem o soro, né? Tá? Então a história é ampla. Aí você conseguiu, controlou aquele troço, você volta lá nos pais, alguém já colheu, já te passou alguma coisa, reveja. Alergia, se ele está usando medicamento, se ele tem algum passado mórbido, a que horas que ele tomou líquido de alimento, ambiente, o que aconteceu naquele ambiente, foi um estresse, foi não sei o quê, né? Como é que foi? Foi um acidente, como é que foi a queda, né? Então, isso é o que vai te classificar, né? Você, pô, esse paciente aqui, eu posso fazer o quê? Né? Por que eu vou definir? Então, é uma crise provocada? Ele tem uma doença de base? Não, ele fez uma hipoglicemia, né? Entendeu? Foi a primeira crise que ele teve, febril, primeira crise febril, né? Então, beleza, né? Tem algum histórico dele ter epilético? Não tem não, ele nunca teve problema de epilepsia, né?
Ah, o que que eu vou fazer com esse paciente? Observação de 4 a 6 horas, né? E se quem aqui ainda atende na urgência, o protocolo da Liga Internacional fala que é observação de 4 a 6 horas. Você vai investigar, fazer os exames de sangue, né? Verificar se é distúrbio hidrolitolítico, alguma coisa. E esse paciente não é para ficar internado, não é para fazer TC, não é para fazer ressonância, não é para fazer nenhum exame de imagem. Ele pode receber alta, né? E ir para casa com um relatório seu, tá? E eu pedir, se for assistente social, se tiver como, né, marcar, procurar um neurologista nos próximos 15 dias. Pô, mas o sistema de saúde, o SUS, não vi não, gente, o SUS, o sistema de saúde, ele não vai conseguir fazer. Gente, peraí, né, a nossa obrigação com urgência é uma. Às vezes eu faço, pô, 4 horas de observação, às vezes a gente não consegue fazer um contato decente para poder receber esse paciente. Né? Já teve vezes a gente gastar 4 horas lá em Confins para conseguir transferir. Mas aí você fala assim, pô, o cara já acordou, já está andando, já está fazendo xixi, não tem sinal de choque, não tem nada. Né? Ele deixou de tomar a medicação dele, né? Né? Então, né? Se já passou 4 horas aqui comigo, não, ele pode ir até por meios próprios. Eu faço o meu relatóriozinho, né? Ele tira a foto do prontuário, manda a cópia do prontuário, ele sai dali para procurar. Né? Ah, mas não, aí eu faço a avaliação de Cincinnati nele. O que é Cincinnati? É aquele troço, faz um sorriso, levanta as mãos, a mão cai, né? Fala, se fala como é que tá a fala. Né? O Cincinnati, feito por um profissional da saúde, tem uma especificidade, né, de 90%. Feito por qualquer leigo, ele tem uma especificidade de 75%. Então, fazer o Cincinnati, a escala de Cincinnati, beleza, o paciente voltou, estabilizou, 4 horas, beleza. Ah, você gastou sua saliva toda para transferir, não conseguiu, mas ficou lá, ficou bonitinho, não teve outra crise, não teve nada, a febre controlou, tudo bonitinho. Tá, né? Não sei, não é bonito não, mas assume, esse paciente pode ser liberado, contanto que, e deixar bem claro na sua ficha, gente, prontuário é vida para a gente. 15 dias ele foi orientado, deixei relatório com o paciente e falei para ele voltar 15 dias no neurologista dele. Falei para ele tomar as medicações dele, que mesmo se ele for beber, ele não pode deixar de tomar, tá? Vamos lá, fase 2, tá? A crise convulsiva, que é aquela que o avião já pousou, né? E você tá lá, o cara ainda convulsionando, já tem mais de 5 minutos, 20 minutos, né? Ou ele convulsionou, começou a entrar em pós-equital, mas voltou a convulsionar de novo, né? Não chegou nem a recuperar do pós-equital. Essa é a que vai, né, nós vamos interferir com mais vontade. Tá? É o estado de mal epilético, né? Os status epiléticos, né? Entendeu? O que é que eu vou começar a fazer? Tudo que tem que fazer na fase 1. História, ABC, acesso venoso, fornecer oxigênio, tá? Né? Só que nessa aqui, né, é, eu vou preocupar em fazer, eu posso fazer o diazepam ou o midazolam, tá? Para cessar a crise. Né? O diazepam não é mais feito em M, né? Não sei se tem gente que ainda faz, né? Porque ele tem uma absorção errática. A gente não sabe a que horas que ele vai absorver, a gente não sabe se ele vai absorver direito. Né? Então a gente prefere que faça EV ou retal, de preferência sem diluir, né? Para poder fazer até cessar a crise. Aí ele entrou 1 ml, né? E cessou a crise. Pronto, você pode parar o diazepam ali, tá? Agora, você fez um diazepam, olha lá, ele pode ser repetido até 2 vezes de 10 em 10 minutos. Você fez um diazepam, você fez e precisou repetir de novo, né? Vai continuar fazendo mais 1 ml, mas não sei o que, até de cessar a crise. Ah, mas eu posso usar outra droga? Pode, né? A segunda droga de escolha, tá? O midazolam. A vantagem do midazolam sobre o diazepam é que o midazolam é IM, esse a gente pode fazer IM. Então eu fiz um diazepam, estou ali com o diazepam, né? Deu 10 minutos depois, o cara voltou a convulsionar. Se eu quiser fazer o midazolam IM, eu posso fazer. Pô, gente, mas ele vai rebaixar. Uai, mas você não está lá, você pode entubar, rapaz. Tá? Não tem problema não, é por isso que você está lá com ele, tá? Aí sim, esse paciente vai ser transferido, esse paciente tem que ter um contato, não adianta ir para uma UPA. Esse paciente tem que ir para um centro com um neurologista, tá? Ah, mas tá cheio. Eu falei assim, olha, eu lamento, senhor, mas vai ter que ir. E isso, dá um pano para manga, mas vai ter que ir.
né? O contato é uma coisa do que a gente mais tem dificuldade. Então, esse paciente, se precisar de tubo, a gente começa nele. Na fase 3, rapaz, essa fase 3 você já começa a querer chorar. É uma crise convulsiva que tem um tempo superior a 40 minutos. O que você vai fazer? Tudo da fase 1, tudo da fase 2, né? Medicar para cessar a crise, né? Você vai entubar se rebaixar, e se alguém tiver, né, a mãe, se você sentiu aquele cheiro gostoso recendendo de teor alcoólico da boca do paciente, né? Você não tem certeza se ele é etilista ou se não tem, se não é, mas pode fazer a tiamina. O detalhe da tiamina é o seguinte, né? Tem que fazer a 100 miligramas, então você tem que checar a ampola, tá? Se não, a sua ampola for uma ampola, né, de baixo dosagem, você vai ter que fazer muita ampola, tá? Ah, e outra coisa, muitas vezes o etilista ele pode estar fazendo hipoglicemia, e a glicose necessita da tiamina para poder ser quebrada. Então eu tenho que fazer primeiro a tiamina, depois a glicose, tá? Aí eu já entro então com a droga de terceira escolha, fenitoína, que é o idantal, e o fenobarbital, que é o gardernal. A fenitoína ela é uma droga muito boa, mas ela é chatinha, porque tem que ser em acesso exclusivo, né? O pessoal recomenda, inclusive nos artigos, que use filtro para não ter resíduos, né? Entendeu? Mas eu nunca vi esse filtro, eu acho que se alguém apresentar para mim algum dia no serviço de emergência, seria até muito bom, tá? E ela tem outra coisa, ela só pode ser venosa, no soro fisiológico, né? E 30 minutos, de preferência em bomba de infusão, né? Porque ela é uma droga que eles falam que é vesicante. Então, e outra, evita fenitoína na mão, tá? Porque leva necrose tecidual, aí dá uma lesão de tendão, que eu também já vi como ortopedista, é horrível para tratar, tá? Horrível. Ela destrói completamente tendões da mão, tá? Qual que é a dose? Né? A dose é 20 miligramas por quilo, né? Ah, mas eu cheguei lá, o paciente está com 2 ampolinhas no soro de dental. Pô, 2 ampolinhas por soro, você não está fazendo nada, gente. Eu peso 80 quilos, né? Para mim vai ser 1,6 grama, né, de dental. Né? Então, 2 ampolas no soro não resolveu porcaria nenhuma para evitar uma crise. Provavelmente, então, ele não precisaria dessa fenitoína. Né? O pessoal fala muito o seguinte, o paciente já toma o idantal, já toma um barbital e não tomou, né? Então, você pode fazer, pular o diazepam, né? Porque, na verdade, não, ele teve uma crise na fase 1, melhorou, ele falou para você que não tomou a fenitoína, não tomou o fenobarbital dele. Então, aí sim justifica você não fazer as drogas de primeira escolha, já partir para o remédio que ele pulou, tá? Mas, entendeu? Então, no geral, é assim. Né? As crianças, né, tem o que mudou na criança foi incluir de 0 a 28 dias, né, que é a questão do neonatal, porque o neonatal não necessariamente não necessita só da história da criança, né, necessita da história da mãe, né, se ele teve um acúmulo de bilirrubina, se ele não está tendo nenhum kernicterus, né, e mesmo não, ele melhorou, é uma crise febril, tá bonitinho, esse paciente tem que ser levado para uns... Oi? Para um centro com um neonatologista, né, e um neurologista, né, tá? Para fazer, ele tem que ser mantido em eletroencefalograma contínuo. Nós tivemos um caso assim, né, uma médica nossa passou um perrengue danado, né, e a criança ficou sedada, entubada, né, e mantendo crises convulsivas, né, só vistas pelo eletroencefalograma. O neném, ele tem outra forma, nem sempre ele contrai, tá? Ele pode fazer mastigação, tá? Ficar estalando a língua, né? Ele pode, aquele efeito de filme de terror, de virar os olhos, né? De ficar tudo branquinho, acontece no neném, tá? Então, e às vezes o pai fala assim, não, ela não está se debatendo, né? Ela só ficou meio avoadinha, né? Meio aéreazinha, mas já voltou. Falei, não, isso menino não está tendo uma crise convulsiva, e ninguém está vendo, tá? Aí as drogas de escolha mudam um pouco na crise da convulsão febril, né? Porque as drogas continuam as mesmas, mesmo para a criança, tá? Mudou, né? Entendeu? E facilita ainda mais porque a dose, né? No geral, vamos dizer assim, é por quilo,
né? Eu não falei lá atrás que é tudo por quilo? Aqui é por quilo. Então, se a dose sendo por quilo, eu vou fazer a mesma quantidade de miligramas. No caso de convulsão febril, né, eu primeiro faço a dipirona, o Tilenol, tá? O, o ibuprofeno, se eu já tiver acordadinha, né, gente? Né? Não, ele voltou a ter uma crise, uma outra crise. Então, você pode começar o Gardenal, tá? Fazer o fenobarbital, 20 miligramas por quilo. Aí tem também EV ou IM. Ele pode ser também, eu não coloquei aqui, mas ele pode ser inclusive intraósseo. Mas, teoricamente, nesse ponto, você já tem que ter um acesso venoso. É para isso que você pega acesso venoso lá nos 5 minutos. Porque é uma crise provocada, febril, né? Você vai tratar a febre, né? E ela pode ainda ter um rebote, né, nas primeiras 24 horas. Então, você pode fazer um fenobarbital, tá? Aí, na convulsão febril, outra coisa, eu posso entrar com a fenitoína antes do diazepam e do midazolam, tá? Que o idantal, eu posso fazer 20 miligramas por quilo de peso, com soro fisiológico em 30 minutos, em bomba de infusão. Os mesmos, né, requisitos, né, da veia, acesso exclusivo, não muda, tá? Normalmente, vocês preconizam fazer o diazepam antes do midazolam, mas como o midazolam ele tem a vantagem de poder fazer intranasal, os pediatras, e quem tem um manejo melhor com o midazolam, faz intranasal. Algumas gotinhas intranasal realmente resolve o problema. Mas, né, e eu anotei aqui no cantinho, seu à direita, ó, que é um aplicativo que me indicaram e realmente é uma mão na roda. Pra puta merda, eu não tô lembrando da dose, não tô lembrando da dose. É gratuito, tá? Você baixa lá no Google Play, lá no Play, né? E tem um aplicativo chamado PedHelp. Ele já dá o cálculo de tudo que você quiser para criança, né? Inclusive, você pode pegar e imprimir uma folha de urgência, tá? Para já levar junto com a criança, né? Marcar o que você usou ali, né? Fica fácil, tá? Tirando convulsão febril, a ordem continua da medicação para criança é a mesma: diazepam, midazolam, tá? O fenobarbital, fenateína. Beleza? Né? Não é difícil, Eu quero né? perguntar. Aí, dúvidas? Oi, Oi? deixa eu lhe fazer uma pergunta com relação a esse aplicativo, ele vai de acordo com o peso da criança, é? Ou isso serve É, tanto para criança quanto para adulto? não, esse aplicativo é exclusivo para criança. Mas olha só, o que é que eu costumo fazer? Eu costumo pegar, se a dose para criança é zero, na verdade a dose é 0,5 a 0,1 a 0,3. Eu pego 0,2, porque é 2 décimos do peso da criança. Eu transformo em Volta fração. para casa, né? É, É entendeu? matemática pura, né? Matemática pura, gente. Entendeu? Tá bom. Então eu. Aí no caso, Pode falar. Som. Então, gente, olha, resumindo, não estressa, respira, tá? Não foge do ABC, tá? O que vai estressar é fazer a pessoa, vamos fazer medicação. Calma, né? Que tudo tem seu tempo, tá? O negócio, muitas vezes, a visão daquele quadro é feia, mas, né, a maioria das vezes é uma crise que você consegue resolver. uma dúvida. Mais perguntas? Essa aula aqui, ela tá disponível, ela vai estar gravada, vai? A gente está gravando, a gente vai tentar dar uma tratada aí na imagem, a gente vai disponibilizar sim. Ah, tá, obrigado. É porque eu entrei logo depois, então eu fiquei meio perdido em termos de alguns conteúdos, algumas temáticas. Tá, joia? A gente vai tentar disponibilizar sim. Obrigado. Aqui no chat, doutora Tati, tem muita gente elogiando, agradecendo a troca de conhecimento, viu? Todo Obrigada. mundo gostou aqui bastante. Alguém tem mais alguma dúvida? Pode colocar no chat aí, se vocês quiserem. Posso fazer uma colocação?
Deve. Claro, pode. Que vem uma coisa que tem que lembrar quando se trata de aviação é a questão da fisiologia de altitude. Isso. Tem uma série de patologias que alteram a absorção de oxigênio e o transporte de oxigênio a nível cerebral, que pode provocar essas reações tônico-clônicas, muitas vezes, que não é Não é em função de algum problema neurológico. O que a gente observa muito, por exemplo, eu atuo num aeroporto que o Edgar deve saber, que a gente vê muito a ocorrência que muitas vezes o cara está anêmico, daí tem dificuldade de fazer transporte de oxigênio a nível cerebral, e aí tudo isso daí acaba interferindo. Então, muitas vezes tem que parar, pensar, analisar a situação para não medicar sem necessidade. E é isso que é importante de se fazer. Sim. Dentro Principalmente quando se trata de aviação. A É, gente tem que pensar principalmente em questão que o paciente está submetido a uma pressão que é de altitude, que é diferente do ambiente a nível do mar. Então, isso daí modifica a fisiologia do indivíduo e até a parte metabólica e provocando muitas vezes essas convulsões, até um movimento mais brusco da aeronave em função de alguma particularidade pode provocar uma desorientação espacial e provocar uma convulsão também, que isso daí, inclusive, pode ser visto através de simulação. Tá? O seu estava fazendo essa colocação em termos de pressão positiva, pressão negativa, é? Também, né? Tem um artigo que eu coloquei logo na referência, que foi feito por médicos que lidam com subida, para escalar os Alpes, entendeu? Eu coloquei só um artigo, porque são vários, mas eu achei que ali ele falou de doença de Parkinson, de doença diabética por alteração vascular, de dieta, né? Pessoa que faz dieta, essas dietas de jejum intermitente, cetogênico que até recomendava, falta de medicação, o que faz, né? Então, eu achei esse artigo bem completinho, porque ele explica toda a fisiologia e tudo o que acontece da parte de oxigênio, né? Voltado principalmente para quem faz montanha, escaladas em altitudes, né? E ele fala, inclusive, gente, mas aí isso só ocorre quando o avião sobe. Eu fico, não, quando sobe e quando desce. Tá? A descida também desencadeia, entendeu? Então isso muda muito, não é só quando o avião sobe, não, quando sobe e quando desce, entendeu? Então esse artigo eu achei bem completinho, falando tudo isso, né? Citando as doenças, inclusive ele recomenda quem que tem que ter atestado, quem que para voar, né? Quem que pode voar tranquilo, mesmo tendo um problema de saúde, né? E quem que esse cara não pode voar de jeito nenhum. A pessoa que tem AVC há uns 30 dias atrás, não pode entrar em aeronave. Ah, mas eu tenho que voltar. Vai voltar de ônibus, né? E se não tiver que subir a montanha. Mas ele ele deixa bem claro quem que pode e quem que não pode embarcar. Eu acho, né? Fazer a escalada ou embarcar. Tá? Eu achei muito interessante esse artigo. Muito legal, doutora. Muito, muito enriquecedor. Acho que todo mundo aqui conseguiu aprender mais, pegar um pouquinho mais, né, desse conhecimento. Em nome da Med Mais, muito obrigada por compartilhar aí com a gente. Esse é nosso primeiro simpósio, mas a gente vai ter mais, a gente vai ter vários. Eu queria ver se o doutor Carlos, de Recife, ou a Cris, se eles estão aqui. Eu queria que eles contassem rapidamente como é que iniciou esse projeto. Acho que eu tinha visto o doutor Carlos. Qualquer coisa eles falam um pouquinho no final. Cris, consegue falar com a gente?
Moana, vou disponibilizar sim, tá? Vou tentar fazer deixar em PDF e compartilhar com todo mundo. Eu tinha visto o Dr. Carlos, mas eu acho que eu não tô vendo mais ele aqui. Qualquer coisa, eles falam um pouquinho depois. Consegue falar com a gente, Cris? Acho que eu consigo agora. Tá dando para me escutar? Estamos sim. Gente, a Cris, ela é embaixadora, né, da SME em Recife, e ela que foi a dona dessa ideia aí, que culminou aí nesse simpósio. Conta pra gente um pouquinho como é que você já faz aí, né, lá no seu posto. Boa noite, primeiramente, né? Eu me chamo Cristiane. Minha formação de base, eu sou enfermeira e sou a embaixadora do aeroporto de Recife. Esse simpósio começou através de quando a gente começou a assumir o aeroporto de Recife, há 2 anos e meio atrás, e a gente sentiu falta realmente dessa troca de conhecimento e aprendizado voltado para o atendimento pré-hospitalar dentro de aeroporto. E através de muito estudo, de conversar com a equipe, de troca de conhecimento, e quando foi em dezembro, na imersão dos embaixadores, a gente, que faz parte de um grupo que é o Grupo do Nordeste, que é Recife, Maceió, João Pessoa e Aracaju, conversamos e vimos da necessidade de a gente montar estruturas de protocolos de atendimento através dessas trocas de conhecimento que a gente está fazendo hoje nessa conferência. O primeiro a gente chamou de simpósio, porque era uma coisa muito pequena, e que bom que tornou essa áurea de conhecimento muito grande e essa troca de saberes, né? A gente começou lá atrás, em janeiro, e a ideia foi comprada pela Merimais, Luana entrou agora e conseguiu também abarcar, e a gente vai dar continuidade, né, Luana? A gente vai aumentar para 2, para 3, e a ideia realmente é a qualificação da nossa assistência, da troca de saberes, através realmente de fazer ciência. E quem sabe a gente alavanca isso e vira, sei lá, sai mestrados daqui, sai trabalhos daqui. E é muito bom, porque só quem está na pele, está atuando dentro realmente do atendimento pré-hospitalar de aeroporto, vê o quanto o pré-hospitalar na rua é diferente, né? O atendimento dentro de aeronave, das ambulâncias, já a retirada de paciente de aeronave, o quanto é difícil, uma parada dentro de aeronave, um paciente grave. A gente pegou os assuntos de maior relevância que a gente tem aqui em Recife e tocou para frente. E obrigada pelo momento de fala. Estou aqui bem rapidinho dentro de um consultório escondido, porque hoje eu estou no meu plantão, amanhã eu vou estar mais disponível. E que bacana, tem um monte de gente legal aqui que vai dar muito certo. Obrigada, Cris. Queria dar uma palavrinha também. Eu vi que Pode Luana me chamou, falar, porque Dr. Carlos. eu também estou no plantão aqui no SAMU, no interior, fui atender o rádio para dar apoio ao suporte básico, que estavam também numa crise convulsiva. Bom saber, foi por crise convulsiva de um idoso, aí só que no suporte básico, vocês sabem, né? Não anda com a medicação, né? Isso, com diazepam para fazer essas coisas. Eu gostei muito da abordagem da colega, sabe? Parabéns, o colega Tatiane, a abordagem e esse fluxograma. Tem a senhora trouxe o fluxograma completo novo da atualização. Eu achei muito importante que tem um fluxograma no livro e tudo. Essa ideia foi minha em Cris, assim, do início, assim, os temas foram sugeridos pela empresa, mas assim, todo o início do processo foi como que estava falando, pela dificuldade, porque principalmente, como a senhora até colocou no início da reunião, quem passa o caso é o leigo, né? O leigo que está vendo do centro de operação. E isso às vezes gera um confundimento muito grande. Entendeu? Eu espero que a empresa leve isso bem para frente, emita certificados também, né? Torne esses cursos também obrigatórios, eu acho necessário. A gente, graças a Deus, conseguiu melhorar muito o canal de comunicação, que eu acho que é o principal empecilho da gente da saúde com esse pessoal dos executivos de cada aeroporto. Tá certo? Eu vou ter que dar uma saidinha de novo, estão me chamando aqui no rádio, porque eu acho que eu vou terminar esse QTC. Tá certo? Já eu volto para a reunião. Obrigado também vocês e vamos seguindo. Eu espero que mais colegas participem, enfermeiros também, não só nós médicos,
entendeu? E vamos para frente. Isso está sendo muito legal. Eu estou muito feliz com a iniciativa. E esse pontapé dado por mim e por Cris também, e está indo para todo o Brasil. Valeu, pessoal. Obrigada a vocês por ter iniciado, né, esse projeto lindo aí. A gente vai continuar, vamos fazer vários simpósios. A gente também está trabalhando, eu, né, que sou supervisora aí da educação corporativa da Unicorp, já vou puxar um pouquinho para a Unicorp. A gente também está trabalhando para colocar cursos lá para vocês, que vocês querem muito. E eu preciso muito da ajuda de vocês, né? Já que vocês estão aí na ponta, já tem muita coisa pronta, então a gente vai trabalhar juntos. E aí, dando continuidade, né, nessa noite, a gente vai ter mais um assunto, né, a tratar hoje. Vou lembrar vocês que amanhã a gente está aqui de novo, às 19h30. Compartilha aí com todo mundo, para todo mundo participar dessa troca de conhecimento. E aí, vamos chamar agora o doutor Edgar Meles Teixeira. Ele é médico, neurocirurgião e aeroespacial, é investigador de acidentes aeronáuticos, fator humano médico, gestor de segurança operacional, especialista em segurança da aviação, piloto e muito mais. E aí ele atua lá no aeroporto de Congonhas e irá falar sobre o barotrauma. É com você, doutor. Alô? Estão me ouvindo aí? Estamos te ouvindo. Ok, legal, legal. Como eu disse para a Luana, eu quase infartei umas 10 vezes para conseguir estar aqui agora. Quase me infartou também. Mas estou feliz pelo convite, agradeço a Med Mais, a Luana, a Lucimaia, e pela oportunidade da gente conseguir explicar um pouquinho, tentar passar um pouquinho do que a gente sabe, que a gente ainda sabe pouco e precisa estudar cada vez mais. Mas muito legal estar com vocês e poder contribuir para uma aviação melhor e para um atendimento à aviação de forma impecável. Eu acho que isso seria interessante. Uma outra coisa que eu queria fazer, o colega, o Suto, né, que é o nosso presidente da Sociedade de Medicina Aeroespacial, ele fez uma colocação muito válida, eu achei muito importante, e vocês vão ver que nessa minha apresentação, a maior parte vai se tratar da parte da fisiologia, porque a gente tendo consciência do que acontece, a gente vai entender tudo o que vai acontecer depois. Então, isso eu acho que vale muito a pena a gente pegar por aí. Tá? Então, vamos lá, vamos começar. Bom, esse é o roteiro, um breve histórico, mas nesse um breve histórico aí, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque eu acho que vai ser bem importante. A gente vai falar da pressão atmosférica, anatomia das vias aéreas superiores, né? No caso da aviação, a gente tem 3 tipos de barotrauma que chamam mais atenção. O barotrauma de seios da face, a barotite, né, que é o barotrauma do ouvido médio, e o barotrauma dental. Se a gente fosse falar do mergulho, onde a pressão atmosférica é muito maior, aí a gente colocaria o barotrauma pulmonar, barotrauma de intestino ou de qualquer víscera oca que possa ter ar lá dentro. Então, vamos lá, vamos começar. Essa figura mostra que o homem sempre se interessou pelo voo, né? Isso aí simboliza Dédalo e Ícaro, que construíram asas com penas de cera, foi uma história grega, né? E que Ícaro, ao contrário do que a gente sabe hoje, ele foi orientado a não voar tão alto, porque lá em cima seria mais quente, o sol derreteria a cera, e ele não cumpriu o que o pai dele, que foi o projetista das asas, ele não cumpriu isso daí. Ele voou alto, o sol derreteu a cera e ele caiu e morreu. Né? Então, assim, dizem, né, que foi o primeiro acidente aeronáutico da história por fator humano. Ele tomou uma decisão errada, contrariando o fabricante da aeronave. Beleza? Né? Luana, saiu a apresentação aqui da minha tela. Estou compartilhando de novo. Okay. Apareceu? Apareceu.
Então, beleza. Vamos lá. 1452 a 1519. Esse foi o primeiro relato de um projeto de aeronave, né? O Leonardo da Vinci, que ele tentou fazer várias aeronaves, não foi uma só. Ele é uma aeronave de asa fixa, no caso o avião, e uma aeronave de asa rotativa, que, né, teria o mesmo princípio hoje de um rotor de um helicóptero. Saiu de novo, Luana. Vamos ver o que está acontecendo. Você quer que eu tente espelhar por aqui? Você só me dá as coordenadas. Vamos ver se... Vai de novo. Beleza. Próximo slide. Vamos lá. Bom, 1588, esse Joseph de Acosta, é onde ele relatou, seria um periódico ali de ciências, foi o primeiro relato de alguma doença relacionada à altitude. Então, 1588. Isso para vocês verem quão antigo a gente já começou a se preocupar com isso e ver o que estava acontecendo. Por que na altitude existiam sintomas que não existem num nível mais baixo, tá? Próximo slide. Em 1669, o Robert Boyle, ele conseguiu criar uma câmara que ele tirou todo o ar dentro. E ele começou a fazer experiências e colocou uma cobaia dentro dessa experiência. E ele notou que depois que ele submeteu essa cobaia ao vácuo, ele notou bolhas saindo dessa cobaia, principalmente nos olhos e por outros locais, né? Pela orelha, pela boca. E ele questionou por que dentro do vácuo saía essas bolhas da cobaia. Próximo. Em 1772 foi descoberto o oxigênio. Tá? Então, William Scheele, Joseph Priestley e Antoine Lavoisier. Eles, de várias formas, notaram que tinha um gás que potencializava o fogo, que aumentava a combustão. E o Scheele, ele conseguiu separar o oxigênio do nitrogênio dentro do ar que a gente respira. Próximo slide. Em 1709, Padre Bartolomeu de Gusmão, ele criou o primeiro balão. Então, daí foi um pulinho, né, próximo slide, para 1783, né, os irmãos Montgolfier, eles fazerem o primeiro balão tripulado com ar quente, 1783. Então, o homem começou a voar em 1783. Logo depois, nesse mesmo ano, ao invés de ar quente, eles colocaram hidrogênio dentro do balão. Foi o Charles que fez isso. E o que ele descreveu? O primeiro caso de barotite descrito no mundo, né? Faz tempo. Por quê? Por causa da altitude. Esse foi um relato que ficou famoso, o Glacier e o Cotswold. Eles fizeram, num balão de hidrogênio, eles subiram muito alto. Eles foram a quase 9.000 quilômetros e lá um perdeu a consciência e o outro quase perde também, mas ele conseguiu acionar a válvula de segurança e desceram. Então, tem uma descrição muito grande dos efeitos da altitude, o que aconteceu com eles. E, por causa disso, eles foram atrás e tentaram descobrir o que estava acontecendo. Próximo. Bom, aí entra esse sujeito aqui, o Paul Bert, que ele é tido como pai da aviação. Se ele é o pai da aviação, ele é o pai mais carinhoso ainda do mergulho, porque tudo que ele fez tem muito no mergulho. E o mergulho também presta uma homenagem muito grande a ele. Ele chegou a falar assim, poxa, isso tudo está ligado à pressão. Vamos medir a pressão? Vamos ver que pressão, o que a pressão tem a ver. Mas qual pressão? A pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? É a força que o ar à nossa volta, não o ar do vento, mas
é a força que a atmosfera exerce numa determinada área do nosso corpo. Então, você tem a força e você tem uma área. E ele começou a medir isso, e ele notou que, dependendo da altitude, essa força ia ser maior ou menor, tá? Outra coisa que ele fez foi, em relação no ar que a gente respira, a gente tem 79% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Mas o que ele fez? Como a maior porcentagem é o nitrogênio, ele, numa pressão maior, ele constatou que o nitrogênio fazia mal. Ele descobriu aí a narcose pelo hidrogênio. E ele descobriu também a toxicidade do oxigênio, que para nós é indispensável, mas com uma pressão maior, o oxigênio, ao invés de fazer bem, ele faz mal. Ele age no cérebro e ele é extremamente nocivo. Tá? Então, essas técnicas hoje são usadas no mergulho. Quando a gente mergulha, a gente pensa de uma forma. Na aviação, a gente vai pensar o oposto disso. Próximo slide. Bom, isso aqui é muito importante. E eu peço a todos, tentem entender isso daqui, porque isso aqui vai explicar tudo o que a gente está acontecendo. Vamos supor, a gente está aqui, tranquilos, né? Vamos colocar que a gente esteja a nível do mar, para qualquer efeito. Se a gente desce para a água, a cada 10 metros, aumenta, dobra a pressão que a gente é submetido. Então, se a gente está aqui, a nível do mar, a gente está a zero, né? Zero ali, tranquilo, pés, nós vamos estar submetidos a uma atmosfera de pressão. Uma. Essa atmosfera de pressão, né, existem várias medidas. Milímetro de mercúrio, o PSI, tá? Então, uma atmosfera de pressão é igual a 760 milímetros de mercúrio. São formas de medir diferentes. Se a gente desce 10 metros na água, a gente dobra essa pressão. Vai para 2 atmosferas. Se a gente desce 20 metros, vai para 3 atmosferas. Então, a cada 10 metros que a gente desce na água, a atmosfera dobra. A força que o ambiente exerce numa área do nosso corpo, ela dobra. No caso da aviação, já é um pouco mais tranquilo. A gente precisa subir mais ou menos 10 quilômetros e pouquinho, para a aviação, para cair inteira a pressão, vamos supor. Se a gente sobe a mais ou menos, 5.000 metros por aí, cai pela metade a pressão. Então, a cada 160 metros, a cada 1 quilômetro que a gente sobe, ela cai 160 milímetros de mercúrio. Tá? E ela vai caindo, e a gente vai subindo, e hoje a gente está voando muito alto. Tem aeronave que voa quase 30 mil pés. 30 mil pés são 10 quilômetros de altitude. Então, se vocês olharem na tabelinha, 10 quilômetros, a gente vai estar com 100 milímetros de mercúrio. Muito menos pressão em volta da gente do que a gente estaria na Terra. E isso é muito importante. A pressão que é exercida, não só na gente, mas tudo que está à nossa volta. No ar que a gente está respirando, em todos os fluidos do nosso corpo. Tá bom? Próximo slide. Então, aqui assim, vamos falar, mas a cabine do avião é pressurizada. Tranquilo. A cabine do avião, ela é pressurizada, e essa pressurização, né, dependendo da aeronave, do modelo, da modernidade dessa aeronave, ela é pressurizada de 5 a 8 mil pés. Eu botei a tabelinha de novo ali. Vamos lá, 5 mil pés, a gente estaria com 550 milímetros de mercúrio. 8 mil pés, a gente estaria com 350, muito menor a pressão que estaria exercendo sobre o nosso corpo. Tá? Então, por que faz isso? Pressuriza nesse nível, porque se a gente for a 30 mil pés, a cabine continua pressurizada nesse nível. Certo? Só que a gente tem uma coisa. Já foi considerado que um nível seguro de pressurização, tá? Que apesar de alguns efeitos, e algumas pessoas tendem a sentir mais esses efeitos,
essa altura seria 7.000 pés. Num voo sem pressurização, acima de 7.000 pés, você vai ter algum dos sintomas, você vai ter algum dos problemas. Tá? E agora a gente vai entender por que isso daí. Por que um avião pequeno, com a cabine não pressurizada, ele não deve voar tão alto? Não deve, se voar alto, ele não deve voar tão alto por um tempo maior. Tá bom? Vamos lá. Essa pressão, ela age em tudo, inclusive nos gases. Vamos supor, ó, nesse primeiro quadrinho, a gente tem uma quantidade de um gás, do ar que a gente respira. Nesse ar, vamos supor que tenha 10 moléculas. Ele tem, vamos supor, vai 1 litro de ar com 10 moléculas. A hora que a pressão diminui, esse ar vai se expandir. Mas as moléculas não vão dobrar, elas vão continuar 10 moléculas. Então, ali a gente vai ter de 2 a 3 litros de ar com as mesmas 10 moléculas. Essas moléculas, elas ficam longe uma das outras. Então, imagina que isso aí seja o ar que a gente está respirando. A nível do mar, ou aqui embaixo, a gente tem essas 10 moléculas de oxigênio próximas para satisfazer o nosso corpo. Agora, lá em cima, esse ar ele está aberto, expandido. Uma molécula está aqui, outra está do outro lado, do outro lado. Aquilo que você vai respirar não vai conter as mesmas 10 moléculas de oxigênio. É por isso que, em uma determinada altitude, a gente tem o que a gente chama de hipóxia, que é a falta do oxigênio circulando. E é isso que o Suto me permite dizer que ele quis explicar. Por quê? Você respira e vem menos oxigênio do que aquilo que você está acostumado. E para alguém que já tem uma predisposição de um neurônio que não funciona normalmente, ou que aguenta uma passagem de uma corrente legal, essa falta desse oxigênio vai ocasionar uma crise convulsiva, sim. Tá? Mas não é só a crise convulsiva. Isso aí, por exemplo, ocasiona outras doenças. Quando a gente respira, não vem o oxigênio necessário, o que o nosso coração faz? Ele bate mais rápido. A nossa pressão, ela aumenta mais. Então, geralmente, uma pressão arterial lá em cima, numa cabine pressurizada, ela aumenta de 20% a 25%. Para quê? Para tentar compensar. A pressão aumentando, o coração batendo mais rápido, a gente vai tentar buscar um pouco mais de oxigênio para essa falta que já está tendo. Tá? Então, sempre, em voo, mesmo numa cabine pressurizada, a gente vai ter um determinado nível de oxigênio menor. Então, a gente sempre vai ter ou vai estar numa hipóxia. Ainda que pequena, mas a gente vai estar em hipóxia. Ah, por que o paciente tinha pressão alta, lá em cima ele fez uma crise hipertensiva? Por isso, porque o corpo vai tentar, de uma maneira complementar esse oxigênio, ele vai fazer com que o coração bata mais rápido, que ele respire mais forte, a frequência respiratória dele aumenta, a pressão vai tentar aumentar para satisfazer essa perda. Por que ele pode ter um infarto lá em cima? Por isso, se a pressão dele já parte de um nível mais alto. Essa hipóxia pode ocasionar isso também. Tá? Então, assim, vocês entendendo que lá em cima o volume vai aumentar, e vai aumentar bastante. Mas as moléculas que tem dentro desse gás, elas vão continuar mesmas. Só que cada uma num lugar, elas vão ficar bem mais espalhadas. Então, isso ocasiona uma hipóxia. Por outro lado, uma coisa que eu não vou dizer que eu brigo com as meninas, mas eu sempre tento orientar dentro de um aeroporto, a enfermagem, é o seguinte: aquele resquício de ar que fica numa seringa ou fica num equipo de soro, que aqui é normal, pessoal, realmente é normal, esse ar é absorvido. Dentro de um aeroporto, isso não pode acontecer, principalmente se a pessoa vai voar. Por quê? Uma gotinha desse ar, ele vai dobrar, triplicar de tamanho lá em cima. Ocasionando isso, o que vai acontecer? Ele pode fazer uma embolia, ele pode ter um AVC, ele pode ter alguma complicação. Então, isso é uma das coisas que eu gostaria até de quem estiver me ouvindo. Por favor, não deixe, antes de voar, nenhuma gotinha de ar no equipo, na seringa. Tá?
Outra coisa interessante também do ar expandindo é o seguinte: o paciente, ele vai tomar uma Coca-Cola. Se ele tomar uma Coca-Cola lá em cima, não tem problema, porque ele já está na pressão adequada. Mas se ele toma uma água com gás, uma Coca-Cola, um chopp aqui embaixo, esse gás que produz, né, que ele está ingerindo, ou de uma refeição que produz algum gás, alguma coisa assim, o que vai acontecer? Esse ar também vai aumentar. Ele vai ter um desconforto abdominal, ele vai ter uma flatulência maior, ele vai ter problemas, dependendo da quantidade de gás que ele ingeriu. Tá? Vamos para a próxima. Bom, as vias aéreas superiores. Beleza. Aqui é o que a gente está mostrando, principalmente os seios da face. O que são seios da face? São literalmente, falando de boa, são buracos abertos nos ossos da face. E a função desses buracos abertos, que se enchem de ar, só tem uma função, é diminuir o peso da cabeça, para que a gente se sentisse mais confortável. A natureza criou esses buracos que se enchem de ar. Só que dentro dele, ele é revestido por uma mucosa, como se fosse a pele da boca, por dentro. Esses buracos são todos revestidos. E todos eles estão ligados, né, à parte posterior do nariz. É de lá que enche esses buracos, que o ar entra e sai. Tá? Próximo slide. No ouvido, hoje eles chamam de orelha média, mas eu não consigo acreditar ainda, eu prefiro ouvido médio. Orelha, para mim, é só a parte de fora. Mas a gente vai ficando antigo, né? Então, o que acontece? Dentro do ouvido médio, a gente tem estruturas importantes. Só que a gente tem uma membraninha chamada tímpano. Ela fecha a parte externa da parte interna, que a gente tem estruturas. E esse tímpano tem uma função. Com a vibração dele e receptores já especializados para isso, a gente identifica o som. Então, de acordo com o que essa membrana vibra, a gente identifica o som, né, por parte de estruturas ósseas e neurológicas. Então, beleza, tem que ter essa membrana. Só que uma membrana dessa, ela é frágil. Ótimo. Para ela vibrar, ela precisa, nem nada vibra no vácuo, ela precisa de ar dos dois lados. Então, tem que ter ar de fora, que vai bater nessa membrana, e tem que ter ar lá dentro para contrabalançar, para equiparar, e também essa vibração, com esse ar lá dentro, ela vai ocasionar mecanismos para que esse som seja reconhecido. Ok, mas como que nós vamos equilibrar esse ar que está de dentro com esse ar que está de fora? Não sei se vocês conseguem ver aí, tem um negocinho chamado tuba nasal, ou tuba auditiva, desculpa, dentro também lá, que é uma continuação da parte posterior do nariz, lá atrás. Essa tuba, ela tem um formato de um S, e geralmente ela fica mais fechada. A pressão dentro do ouvido médio é levemente negativa em relação à pressão do ouvido externo. Isso para quê? Quando ela abre, quando a gente faz alguma manobra, ou deglutir, ou faz um valsalva, alguma coisa assim, o ar, a hora que abre isso daí, por ela ter uma pressão um pouquinho negativa, ela chupa o ar com maior facilidade. Entra o ar, equilibra a pressão, de dentro e fora. Tá? Vamos para a próxima. Não, volta. Perdão, Luana. O que acontece? O que vai complicar nesse caso aí? Tanto dos seios da face, quanto na parte do ouvido médio. Lá em cima, a gente vai ter menos pressão. A gente subiu com ar daqui, vamos supor que essa tuba está fechada. A gente subiu com ar aqui a uma determinada pressão. Lá em cima, a pressão externa diminuiu. Qual é a tendência? Do ar com maior pressão, tentar escapar
para equilibrar a pressão. O ar de dentro ele está muito mais forte, exercendo uma pressão muito maior do que fora. Não está equilibrado. Ou esse ar vai sair pela tuba auditiva, ou pela comunicação dos seios da face pelo nariz, ou ele vai forçar alguma estrutura. Quando a gente sobe de uma maneira, falando com um ser que esteja normal, eutrófico, sem nenhuma doença, você vai subir, esse ar vai ficar com uma pressão maior lá dentro. A hora que a gente deglute, ele equaliza a pressão com o ar de fora, e lá em cima vai ficar na mesma pressão. Agora, se a gente tem uma patologia que faz uma obstrução ou na tuba auditiva ou na comunicação do seio com a cavidade nasal, o que vai acontecer? Esse ar não vai equalizar a pressão. E a gente vai ter um lugar que tenha uma pressão muito maior do que o outro. E esse ar vai tentar sair com violência daí. Tá? Então, assim, qual é a patologia, ou quais são as patologias que ocasionariam isso daí, essa obstrução? No caso, uma sinusopatia, uma sinusite, você tem secreção, às vezes uma secreção espessa, além de um inchaço, um edema nas próprias vias, que são fininhas. E esse inchaço, ele não deixa esse ar sair de lá. Então, você vai, na hora que está subindo o avião, a pessoa não equaliza, ela vai sentir uma dor tremenda, no caso dos seios da face. No caso do ouvido, geralmente, é no pouso que dá, ela com mais frequência no pouso. Na decolagem, na subida do avião, também pode dar, mas no pouso é mais frequente. O que acontece? A gente equilibrou a pressão, vamos supor, no pouso, na decolagem, vamos falar da decolagem. Você está com uma pressão igual aqui embaixo, aqui em cima. Aqui embaixo, dentro e fora. O avião subindo, a pressão de fora fica menor, a pressão de dentro fica maior. Só que você tem uma rolinha de catarro nessa tuba auditiva aí, ali no comecinho dela, não deixando esse ar sair para o nariz. O ar lá de dentro, ele tem uma pressão maior que o ar lá de fora. Então, a tendência é o ar vir de dentro para fora. E qual é a estrutura mais fraca que tem aí? É o tímpano. É uma membrana, é uma pelezinha, fininha. Então, ele vai forçar esse tímpano e algumas estruturas em volta ali, a vascularização e tal. Então, você pode ter desde um edema no tímpano, uma opacificação, um inchaçozinho nele, até hemorragias na vascularização do tímpano, até um hematoma dentro do ouvido médio, até a rotura do tímpano. Tá? E isso, de maneira inversa, pode acontecer no pouso, com maior frequência. Você equalizou a pressão lá em cima, está tudo tranquilo, só que, ou por uma descida mais rápida, ou você não conseguiu equalizar a pressão mais rápido, lá dentro vai ter uma pressão menor. Aqui fora, à medida que a gente vai descendo, a pressão vai ficando maior. E o que acontece? Esse ar vai forçar de fora para dentro. E você pode ter a mesma coisa, só que agora de fora para dentro. E você ter uma lesão relativamente grave. Por que eu escolhi esse tema? Primeiro, porque eu acho que a parte fisiológica é muito importante para a gente entender isso daí. E segundo, porque a gente pega pelo menos um caso por dia no plantão. Eu vou fazer mais de 12 anos de medicina de aeroporto. E um por dia, pelo menos, a gente tem barotrauma. E a gente vê que as pessoas não têm. Ah, chegou com dor. Ah, tá, vou encaminhar você para o hospital para fazer uma tomografia, alguma coisa. Mas não percebe que está ligado ao seio da face. No ouvido é mais tranquilo, mas nos seios da face, um barotrauma de seios da face, é uma dor de cabeça. Pô, será que você teve um AVC? Será que você teve um sangramento na cabeça? Não, não é. Tenta ir para esse lado do barotrauma de seios da face, porque é muito comum.
A pressão da pessoa está normal, ela só está com dor, uma dor muito grande. Tem um históricozinho de sinusite, está gripada. Tanto é que isso, se uma pessoa, se um piloto ou um comissário, ele tem uma infecção de vias aéreas superiores, qualquer que seja, ele é afastado imediatamente. Ele pode não ser afastado com o pé quebrado, com entorse no pé, mas ele vai ser afastado com uma infecção de vias aéreas. Ele não voa, justamente para evitar isso. Tá? Então, vamos lá. Vamos para o outro slide, Luana. Olha o tímpano aqui, ó, grau 0, 1, 2, isso aí, não precisa saber de nada disso. Primeiro, você tem uma opacificação do tímpano. Segundo, ele está hiperemiado. Terceiro, uma hiperemia um pouco maior, com alguns pontos hemorrágicos. No terceiro e quarto, a gente já pode dizer que é hemotímpano. No grau 5 ali, você tem a rotura do tímpano. O tímpano se rompe. Tá? Ah, vou fazer alguma coisa com o tímpano roto? Não. Ele vai para o otorrino depois. Ah, não vou tirar ele do voo. Depois que rompeu o tímpano, não adianta. Já equalizou a pressão. Ah, ele quer voar para ir no otorrino na cidade dele? Beleza. Rompeu o tímpano mesmo, ele não vai ter problema. Tá? Nesses dois do lado direito aqui que eu coloquei, ó, a gente vê muito isso daí. Um hematoma dentro do ouvido médio, ou um hemotímpano, e embaixo, a rotura da membrana. O que a gente faz? O que eu faço? Nesses dois casos, né, no de baixo não, mas no de cima, eu realmente tiro do voo. Ele não vai voar com um hemotímpano desse jeito. Até o grau 1, grau 2, dependendo do grau 3, eu aprendi com o tempo e com a ajuda de alguns amigos otorrinos, isso desde que eu comecei em aeroporto, eu aprendi a manejar, eu vou passar isso para vocês. Então, às vezes, dá para deixar o paciente voar. Tá? No dos seios da face, ele só vai sentir dor. Não vai ter nenhum incômodo maior, como no do ouvido médio, que você tem a possibilidade da rotura timpânica e a perda da audição. Próximo slide. Barotrauma dental, que é um outro barotrauma que acontece dentro do avião. Você tem uma restauração ou você tem uma cárie que faz com que infiltre pequenas quantidades de ar, né, embaixo da dentina ou em algum espaço aberto lá embaixo que ninguém sabe que tem. Ou embaixo de uma restauração, principalmente aquelas amálgamas antigas, infiltra uma pequena quantidade de ar. Aí você sobe. Esse ar que está aqui embaixo, ele vai ficar muito mais, a pressão dele vai ser muito maior do que o que está lá em cima. Ele vai crescer como uma bomba de ar lá dentro, esse ar vai expandir e ele vai comprimir a polpa dentária. Ele vai comprimir o nervo do dente. É como se você estivesse pegando um estilete e enfiando no nervo do dente. Ele vai sentir muita dor. E a dor descrita é muito grande. Ah, tanto é que piloto, quando vai fazer o exame, ele tem que fazer um raio-x panorâmico, onde é visto se ele não tem alguma infiltração de ar. É nesse sentido. Ela tem duas funções, a panorâmica. Primeiro é isso, ver a parte odontológica, e a segunda é reconhecimento depois em relação ao acidente. Tá? Mas é importante para um tripulante, sim. Agora, isso aí acontece, e acontece com frequência. Não tão frequente quanto os barotraumas de seio da face e de ouvido médio, mas o barotrauma dental acontece também. Ok? Vamos para o próximo. Oi. Resumindo, não é interessante ter nenhum tipo de requisitos de ar, de oxigênio, na verdade, dentro do nosso organismo, porque senão essa pressão ela aumenta, né? Como que você quis dizer, Francisco? Eu não entendi. Olha, o corpo da gente ele foi feito para equilibrar, para equalizar normalmente. Ele só não vai fazer essa equalização se a gente tiver com alguma patologia que não deixe ele equalizar. Tá? No caso, uma sinusite, uma alergia, que você tem inchaço dos dutos por onde esse ar vai passar,
né? No caso, a tuba nasal, ou o ósteo do seio da face, entendeu? Se você não conseguir fazer isso, equalizar, você vai ter os sintomas e o problema. Mas o corpo da gente foi feito para equalizar. Entendeu? Então, assim, vamos supor que você tenha um pouquinho de ar dentro de você. Mas esse ar é normal, porque ele teria que estar lá dentro mesmo. Só que você não sabe que você vai equalizar ou não. Uma coisa que a gente fala é o seguinte: alguém que esteja gripado, com sinusite, alguma coisa, espera um pouco para voar. Você pode ter problema durante o voo. Você entendeu o que eu quis dizer? E no caso da infiltração dentária, alguém que vai regularmente ao dentista, provavelmente não vai ter. Agora, isso é uma coisa que pega de surpresa. Você não vai saber que você tem essa infiltração. Respondi tua pergunta? Respondeu sim. Ficou bem claro. Legal, legal. Então, vamos lá. Eu não vou falar em tratamento, eu preferi colocar como eu trato, porque cada um trata de um jeito. E nesses anos todos, eu sempre me dei bem dessa forma. E a ponto de, dependendo até daqueles graus lá que a gente viu. Então, assim, uma coisa que eu peço: barotrauma de ouvido médio, gente. Por favor, façam otoscopia. Se tiver hemotímpano, tira do voo, tá? Hemotímpano. Agora, caso contrário, tratamento, dose de ataque de corticoide, dose máxima. Geralmente, se o paciente está com dor, muita dor, além do corticoide, eu faço junto, num sorinho só. Eu uso bastante o Decadron lá. Então, eu uso 10 miligramas de Decadron, 2 ampolas de dipirona. Não melhorou, eu faço talvez um tramal. Mas, com o corticoide, a tendência é melhorar. Tá? Eu falo em experiência própria. Eu, uma vez, com mergulho, eu fiz o hemotímpano bilateral. E o otorrino que eu passei, me deu dose máxima de prednisona, que eu tomei por uma semana, a dose máxima. Tá? Então, a gente vai aprendendo mesmo com as coisas que a gente passa. Agora, uma coisa que é muito importante, que eu aprendi com um amigo otorrino também há muito tempo: usar um vasoconstritor nasal. É o famoso Sorine, Aturgil, aqueles remedinhos que desentopem o nariz. Porque lá dentro vai estar edemaciado. E acrescentar junto, colocar dentro do remédio, corticoide também. Porque além dele fazer a vasoconstrição e a medicação conseguir chegar lá, o corticoide vai desinflamar a mucosa, vai desinflamar a membrana. Então, isso dá um alívio imediato. A pessoa consegue fazer a compensação, ou numa deglutição, ou numa valsalva, mesmo depois de um barotrauma. Então, assim, isso é uma coisa que eu uso e eu posso dizer que em 99% é sucesso. Tá? Usar o vasoconstritor, eu peço, sim, para o paciente ir numa farmácia, no aeroporto, ou um familiar, comprar o vasoconstritor e a ampolinha de corticoide que eu coloco dentro do vasoconstritor. Ele usa e tem alívio, assim, ó, em 10, 15 minutos o alívio é quase que total. Tá? Então, assim, além do corticoide EV e da dipirona ou do tramal, eu acho que nunca precisei usar um morfínico aí junto, tá? Seria o vasoconstritor com um corticoide tópico. Isso no caso de barotrauma de seio da face e de ouvido médio. Próximo. No caso de um barotrauma odontológico, a gente só pode tentar diminuir a dor do paciente. Mas o que tem que ser feito? Dentista, ele tem que descomprimir isso daí. Tem que abrir o dente e liberar esse ar que está lá hipertenso. Que o dente continua hipertenso. Ele, de alguma forma, por algum motivo, ele não equalizou. E ele vai ter dor enquanto não abrir e liberar esse ar. Lu, passa para mim? Bom, eu tentei, não sei nem quanto tempo deu, mas assim, eu tentei fazer uma coisa rápida, pegando mais na fisiologia, que eu acho que é importante. Tá? Barotrauma é uma coisa simples, mas é uma coisa que a gente pega muito. Tá? Então, assim, hemotímpano é igual ao otorrino. O resto a gente consegue manejar. E barotrauma dental é igual ao dentista. Não tem outra coisa. Não adianta tentar fazer outra coisa. O dente tem que ser aberto. A gente falou aqui, então, do breve histórico, né? A gente
viu como funciona a pressão atmosférica para cima e para baixo e como ela nos afeta. Anatomia das vias aéreas, o barotrauma de seio da face, barotite e o barotrauma dental. Próximo. E aí eu deixo aberto para alguma dúvida, alguma coisa que eu possa tentar esclarecer. Eu não sei se eu me fiz claro durante a palestra. Maravilhoso, Ed. Obrigado, Lu. Parar de compartilhar aqui, vocês podem mandar dúvidas. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma dúvida. Muita gente parabenizando o doutor Edgar. Bem didático. Gostei. Obrigado. Obrigado. Eu acho que é esse que é o intuito da coisa. Se a gente entender como funciona, tudo faz sentido. Porque é difícil a gente... vou decorar aqui, mas lá em cima é a pressão, é a altitude. Não, tem que entender o porquê que as coisas acontecem. Aí fica mais fácil. Eu acho que para dar um tratamento de qualidade tem que saber a fisiologia de fato. Porque a gente tem que entender como é esse sistema. Sem a fisiologia, a gente não faz nada em aviação e em mergulho. Não faz nada, porque tudo depende disso. É como o corpo funciona lá. Porque lá não é o ambiente adequado para a gente. A gente foi feito para viver aqui, com essa pressão, com essa temperatura, com essa forma de vibração, com som, com a radiação que vem do sol ou do espaço. Se a gente fugiu disso daí, ou para baixo ou para cima, o corpo ele vai sofrer de alguma forma. E ele vai tentar se adaptar de alguma forma. Tá? Então, assim, isso é legal. Né? Quando a gente está na faculdade de medicina, a gente nem liga para a parte fisiológica. Mas ela ensina como o corpo funciona. E nisso, a gente está indo para um ambiente hostil ao nosso corpo. É um ambiente que não trata o nosso corpo como ele deveria ser tratado aqui embaixo. Uma coisinha, só para assim, para vocês entenderem, né? Só uma outra coisinha também da medicina aeroespacial, um relato. Na Primeira Guerra Mundial, os pilotos ingleses, vamos colocar, 90%, quase 90% dos pilotos morreram, mas não morreram porque foram abatidos. Eles morreram porque eles não tinham condições para o voo. Então, eles tiveram algum tipo de complicação lá em cima, porque antes ninguém era treinado piloto. Pegava o cara, botava no avião e falava, voa. Só que não via o que esse piloto, qual a capacidade dele, se ele tinha condição para o voo. Por alguma coisa eles morreram. Ou por hipóxia, ou por algum barotrauma, ou por algum problema relacionado ao voo. Né? Então, isso é importante. Depois disso, eles foram ficando espertos. Opa, vamos lá, vamos selecionar. Você tem condição para voar? Você não tem? Legal. Como que funciona teu corpo? Ele é adaptável a isso? Ele vai aguentar um pouquinho disso? Beleza, ótimo. Entendeu? Olha o treinamento que se dá para um astronauta. O cara é submetido a tudo quanto é tipo de exercício, de treinamento, sabe, para tentar modular o corpo dele, para aguentar ao máximo o estresse que esse corpo vai sofrer. É louco isso, mas é uma coisa bem legal. Tem um filme chamado Os Eleitos, que mostra isso direitinho, né, o treinamento dos astronautas. E tem a parte da medicina, tudo que eles fazem. É bem bacana de assistir. Tá? Muito legal. Roberto, você está com a mão levantada? Você quer fazer alguma pergunta? Boa noite aí. Primeiramente, parabenizar o grande mestre, doutor Edgar. Tive o prazer enorme. Flávio Suto também aí, que é um sábio na área de medicina aeroespacial. Parabenizar a Med+, né? Desculpa, eu estou no ônibus, estou retornando. Hoje eu trabalho em plataforma de combustível da Shell, né? Estou retornando para casa. E parabenizar o evento, né? Evento de grande valia de informações a nível internacional aí, tá? Que tenham mais eventos aí e a atitude que a Med+ teve aí foi enorme de promover esse evento
com grandes sábios, e a doutora também, que deu uma palestra fora do normal. Só agradecimento, só. Obrigada, Roberto. Cris, você quer falar? Cris, seu microfone está desligado. Conseguiu? É porque eu não estou Consegui. conseguindo ter visibilidade. Conseguiu? Eu queria parabenizar a doutora Edgar, a doutora Tatiane, foi ótimo, e essa realmente é a ideia da gente criar estratégias que facilitem nosso atendimento, nosso trabalho, e que a gente passou uma vez por um episódio de Barotalma, só compartilhando mesmo, a gente é aqui em Recife, tem os mergulhos que acontecem em Fernando de Noronha, e a gente foi até bem diferente, né? Porque foi uma questão de síndrome descompressiva, que vai pela questão do barotrauma, que é o que a gente já pegou, de vez em quando, já pegou uns 3 casos relacionados a isso. E, na época, o médico desconfiou pelo histórico do paciente, pelas queixas clínicas, e amanhã esse médico vai estar com a gente, dando a palestra, não percam, é com o Dr. Léo, que fez o diagnóstico preciso e a gente caminhou para a câmara bariátrica para poder fazer toda aquela questão espacial mesmo. Depois, se vocês quiserem, eu compartilho a foto da câmera, a gente colocando o paciente e tal, porque foi uma vivência que a gente teve. Esse paciente fez um mergulho, fez 2 mergulhos de 24 metros e voltou com uma certa rapidez e não conseguiu fazer a compensação adequada. Chegou em Recife, e o meu técnico até brincou, disse: ô Cris, isso é sério mesmo? Ele só tá com uma dor de cabeça? Aí, olha, se for o que o médico tá dizendo, isso é sério mesmo, e a gente vai precisar tomar medidas cabíveis agora. E a gente caminhou, fez o contato aqui em Recife, graças a Deus, tem uma câmara bariátrica, ligou para a câmara, fez o contato médico. Quando a gente chegou lá, a câmara já estava toda montada, a câmara espacial, e a gente colocou esse paciente e salvou a vida dele, né? Aí é gratificante para mim esse episódio estar acontecendo, e parabéns, doutora Edgar, fez uma didática muito legal, muito boa, doutora Tatiane também, e é essa didática que a gente sente falta realmente na ponta do atendimento de aeroporto, né? Saber as fisiologias, o que acontece, e atuar conforme a nossa clínica de conhecimento mesmo, e compartilhar isso. Muito obrigada, né, por tudo que vocês estão fazendo aí, e não percam amanhã vai ser muito massa. Doutor Léo, eu acho que vai ficar com uma das palestras também, e é um dos que estão que é com a gente, e por tudo, doutor Léo, doutor Carlos, que geralmente acompanham mais. Doutora Moama está participando aqui também, algumas pessoas do post. Obrigada, Luana. Gente, eu quero todo mundo amanhã aqui. Amanhã a gente vai ter como palestrante Dr. Marcelo Pedro. Ele vai falar sobre SCA, que é Síndrome Coronariana Aguda. E o Dr. Leonardo Lacerda, né, que é de Recife. Ele vai falar sobre abordagem e suporte ao AVC em ambiente aeroportuário. Então, vai ser muito legal. Tem outras pessoas, outros doutores aqui, né? Outros médicos presentes. A gente vai ter outros encontros. Estou aqui total disposição. Me passem, entrem em contato comigo para a gente agendar já outros encontros de compartilhamento de informação, de troca de informação. Eu entrei em contato até com alguns médicos, né? Só que por questão de data não conseguiram, mas vai ter outros. Então, quem já tem meu contato pode falar comigo. Quem não tem, pede aí os embaixadores. Muito obrigada aos embaixadores, todos ajudaram, todos participaram, me mandaram os contatos dos médicos que poderia ajudar a gente nesse evento aí hoje. Agradecer muito também o marketing, né? Todo mundo aí ajudou, Endomarketing, Nayara, Ingrid, Juliana, todo mundo envolvido aí nesse simpósio para que ele desse certo. E eu acho que hoje foi muito rico. Quero muito agradecer todos os participantes, todo mundo que está aqui. Eu sei que às vezes é um pouquinho cansativo, né? Até 9h30 da noite, mas foi muito rico, foi muito. A gente aprendeu bastante e amanhã tem mais. Coloquei uma listinha. Oi.
Depois eu queria que você me passasse o seu e-mail, porque daí eu vou te mandar material de literatura da área aeroespacial, que eu tenho autorização para passar, tá? Inclusive alguns tratados de medicina aeroespacial. Não são as últimas edições, mas são tratado famoso a nível internacional da área de medicina aeroespacial, inclusive da Organização Mundial da Saúde. Muito legal. Eu coloquei aí no chat, mas aí depois eu posso pegar o seu contato e a gente pode também conversar. Eu vou disponibilizar também amanhã um materialzinho da ANAC, né? A gente sente muita necessidade de entender o que que tem na aeronave, né? O que que a aeronave pode oferecer de atendimento ali paliativo até conseguir chegar no posto médico, no próprio aeroporto, ou vocês conseguirem entrar na aeronave. Então, a ANAC disponibilizou um materialzinho também, amanhã eu vou compartilhar com vocês. E é isso. Obrigada mesmo, todo mundo aí colocando no chat, todo mundo gostou. É isso mesmo, a gente precisa que cada vez mais pessoas participam para a gente continuar fazendo esse evento maravilhoso aí de troca de informação. Agradecer todo mundo aí, né? Os palestrantes, doutora Edgar, doutora Tatiana, agradecer todo mundo que participou, perguntou, agradecer a equipe aí de Recife mais uma vez, doutor Carlos, a Cris, a embaixadora. E é isso. Aí amanhã, gente, é outro link, tá bom? A gente vai enviar por e-mail outro link, porque é outra reunião e a gente vai compartilhar com todo mundo. Mas a gente está sempre à disposição. Coloquei meu e-mail no chat para quem precisar falar comigo. É luana.pantoja@medmais.com. A gente vai disponibilizar a gravação de hoje também, de amanhã também, alguns materiais que a gente vai compartilhar. E muito, muito obrigada por essa noite, muito enriquecedora. E até amanhã a gente se vê. Obrigado. Luana, boa noite. Oi? Só terminar dando feedback. Vai ter certificação. Não ouvi. Vai ter certificação por Olha, participação. eu pedi para. Eu coloquei uma lista, eu vou colocar hoje, vou colocar amanhã. Quem não conseguiu acessar a lista, não tem problema, amanhã eu vou colocar de novo. E aí eu vou tentar disponibilizar lá na nossa universidade corporativa uma avaliaçãozinha, responde a avaliação e gera um certificado, tá bom? Tá ótimo, maravilhoso. Muito obrigado. De nada. Alguém tem mais alguma dúvida? Ninguém conseguiu acessar a lista. Depois eu vou dar uma olhadinha o que está acontecendo com a lista, mas não tem problema, tá? Aí a gente vai mandar por e-mail, a gente vai conseguir fazer tudo certinho. Então tá, gente, muito obrigada por essa noite. E a gente se vê amanhã. Doutor Flávio, deixa conosco o seu e-mail, por favor, nos comentários, para que a gente possa trocar informação. Eu acho que você pode compartilhar muita coisa legal com a gente também. Meu nome é Ingrid, tá? Sou aqui da parte de diretora de marketing comercial do Grupo Med Mais. Não vou ligar minha câmera porque já estou pós-expediente. Prazer em revê-lo aí, Suto. Faz tempo que a gente só se fala pelo WhatsApp, mas não faz tempo que a gente não se vê. Igualmente, um abraço. Abraço, meu amigo. Grande doutor Suto e grande doutor Edgar aí. Deve sair a regulamentação da atividade aeroportuária, viu? Bom, muito bom. Estamos aguardando ansiosamente. O doutor Suto e doutor Edgar, eu tô em um projeto, comecei semana passada, gostaria de convidar a Med Mais também aí, nós vamos fazer o primeiro simulado de integração de equipes de resgate na Zona Norte, no aeroporto Campo de Marte. Depois eu gostaria de conversar com vocês no particular aí,
tocar esse projeto, tá? Já está em andamento já e foi conversado até mesmo com o pessoal da base do SAT, do Pelicano e a infraestrutura aeroportuária da base de Campo de Marte, tá? Legal, bacana. Vamos sim. Estamos juntos nessa. Vamos com tudo aí, transformar mais educação para todo mundo. E conhecimento. Então, gente, boa noite para todos. Até amanhã. Vamos tentar disponibilizar, tá, essa gravação no canal do YouTube, já deixei o link, e aí qualquer dúvida também em relação ao link para amanhã, a gente vai enviar por e-mail, e aí fiquem de olho no e-mail, o novo link, vamos tentar também transmitir pelo YouTube para facilitar aí, para todo mundo conseguir assistir, você tem que baixar o Teams, e sem ter que ter um outro aplicativo também. Tchau, gente. Obrigada a todos e até amanhã.